Oi, pessoal. Resolvi gravar esse vídeo para passar algumas instruções de como fazer a configuração do OBS e como montar as cenas também para fazer a gravação do que a gente quer, né? Então, primeiramente, quando você abrir o OBS, você vai ter uma tela, né? Aqui deverá estar em preto, né? Mas como eu estou gravando a tela, ele está fazendo esse túnel infinito aqui. Então, o que eu gosto de trabalhar mais é no modo estúdio, que aí uma tela é uma prévia, essa tela ela não está sendo gravada, né, mas essa é a tela que está sendo gravada. Então, no modo estúdio, você consegue ver duas telas ao mesmo tempo, para saber o que vai aparecer depois que você fizer uma transição. Mas, primeiramente, o que eu quero mostrar para vocês é a configuração, né, do OBS, né, quais são as saídas. Então, nessa parte em geral, eu não mexi em nada assim, porque ele é mais da fonte, né, esse é o modo dark aqui, então é mais a de visualização aqui do próprio programa. Transmissão a gente não vai fazer, né, a não ser que você queira fazer uma transmissão ao vivo no YouTube, por exemplo, dá para você vir aqui e colocar e fazer a transmissão ao vivo aqui, mas não é o nosso caso, né? O que a gente quer é uma gravação. Então, aqui na aba de saída, em gravação, a gente consegue ver onde o vídeo gravado vai ser salvo. Então, nesse diretório aqui, no meu caso, é no padrão mesmo que ele já coloca, que é a pasta de vídeos, e ele vai gerar automaticamente esse vídeo. Em áudio, a configuração padrão dele aqui em áudio, área de trabalho e dispositivo de áudio mic auxiliar, né, vai vir como padrão aqui. Vai vir como padrão aqui e aqui, né? Mas eu não gosto de deixar como padrão porque em todas as cenas que a gente vai montar depois ali, o microfone vai estar ativo, né? E não necessariamente eu quero que nas cenas o microfone esteja ativo. Então eu ponho desativado para todas esses dispositivos aqui, né? Todos os microfones. No vídeo, como eu estou usando o OBS para gravar o OBS, eu não consigo alterar, né? Para mostrar para vocês as opções. Mas aqui eu coloco que a resolução de base da minha tela é 1080 e a resolução da saída que eu estou gravando é 720, né? Porque aí a proporção da tela fica a mesma e aí ele não precisa distorcer para poder fazer essa gravação, ou fazer nenhum corte, nada disso. Então, vocês podem utilizar essas mesmas configurações aqui, né? Mas se quiserem alterar, lembra que aqui a proporção da tela é interessante que fique a mesma. Então a minha é 16:9, aí tem outras proporções lá que vocês podem selecionar. Aqui em teclas de atalho, são teclas que você pode definir, né, colocando aqui no teclado mesmo, ele já vai definindo algumas teclas de atalho para você começar a transmissão, por exemplo, interromper transmissão. Então tem várias coisas, eu não uso nenhuma, eu vou nos botões aqui mesmo e executo. E aqui em avançado também não mudo nada. Então veja que as três coisas só é aqui em saída, se você quiser alterar o diretório. Áudio é tudo desativado e vídeo vê as proporções aqui se elas estão corretas. Agora, a outra coisa que a gente precisa entender é a diferença entre perfil e coleção de cena, né? O perfil, eu não vou conseguir abrir aqui também, infelizmente, porque estou gravando, utilizando o OBS para gravar o OBS, né? Mas o perfil, ele é o perfil dessas configurações que a gente fez aqui. Então, se você criar mais de um perfil, né, você pode mudar essas configurações apenas trocando o perfil aqui. Então, se você quer um perfil para diferente, né, de qualidade de vídeo, por exemplo, para gravar uma disciplina e aí depois para outra disciplina você porventura quer trocar, né, você consegue fazer essa alteração. E a coleção de cenas, ela é quais são as cenas que vão aparecer aqui. Então, eu posso vir aqui, duplicar essa, por exemplo, né?
e chamar de OBS Studio, que é o que eu estou fazendo aqui agora. OBS Studio. Vamos ver. E aí eu tenho o OBS Studio e o sem nome. Eu acho que eu consigo até trocar aqui, né? Então, também posso clicar aqui e renomear. Então, eu vou colocar renomear, então OBS Studio 2, sei lá, qualquer coisa, né? Aí, vejam que se eu criar uma cena nova aqui, né? Cena nova. Essa cena ficou preta aqui, né? Veja que essa é a prévia. O que vocês estão vendo, na verdade, é essa cena aqui, né? E a coleção de cenas, se eu trocar, vejam que essa cena nova aqui vai desaparecer. Então, se eu trocar para o OBS padrão, essa cena sumiu, porque eu tenho uma outra coleção de cenas. Então, pode ser, então, o que eu faço, geralmente, né, eu faço uma configuração só para todas as disciplinas. Então, aquelas configurações de áudio, de vídeo, de saída, né, onde que vai ser gravado, fica num perfil só, eu não altero o perfil. Só que as coleções de cena, que são as coleções que eu mudo, né? Então, eu vou ter uma para cada disciplina, né? Ou uma para cada tipo de aula que eu vou fazer, uma aula mais teórica, uma aula mais prática. Você pode montar coleções de cena diferentes. Então, eu vou montar uma cena aqui com vocês que eu acabei fazendo para a minha disciplina. Então, uma é a capa, né? Aí a capa eu acrescento. Então, o que a gente faz primeiro, na verdade, né? A gente tem que vir aqui e abrir o documento que eu vou querer gravar. Então, a minha capa é essa, né? Eu posso colocar ela em modo de exibição. Venho aqui no OBS, escolho uma dessas ferramentas aqui que vão compor a cena. Então, tem a apresentação de slides. Essa apresentação de slides é que você pode criar slides aqui dentro do OBS, não é o nosso caso, né? O que a gente quer fazer é uma captura de janela. Então, a captura de janela, eu vou colocar um novo aqui, vai ser o meu PDF. Então, o meu PDF, ele aparece aqui para eu selecionar, né, quais são os programas que estão abertos, porque ele reconhece quais são os programas que estão rodando. E aí, como eu só estou com o Adobe aberto ali, ele vai reconhecer ele e ele já vai colocar aqui. Então, veja que ele ficou num tamanho aqui pré-definido, mas eu posso aumentar ele para ficar totalmente cheio. E aí eu vou fazer a transição, na verdade eu vou colocar um outro elemento aqui, que é o áudio, porque senão vocês não vão me ouvir. Então, o que eu sempre faço é colocar a captura de entrada de áudio, que é o microfone. Como eu já tenho aqui nessa outra cena do OBS a captura de áudio, eu tenho que escolher o já existente. Então, aqui no já existente, eu venho, adiciono ele e eu vou fazer a transição. Quando eu fizer a transição, vocês não vão mais ver o OBS, vocês vão ver a capa, né, que foi o que eu coloquei lá. Então, aqui, eu fazendo a transição, é isso que vocês estão vendo. Vocês estão vendo só o PDF, né, que é a capa aqui que eu fiz para a minha disciplina. Então, veja que essa transição aqui é o botão que eu sempre uso para trocar, né, de um programa para o outro. É para isso que ele serve, essas cenas, né, que a gente cria. Então, eu fiz uma capa. O que dá para fazer também, por exemplo, eu fiz uma capa que eu quero fazer uma introdução com um áudio, né? Então, capa com um áudio eu coloquei. Então, essa capa com o áudio, eu posso vir, olha, veja que eu já criei a capa, né? Eu só quero acrescentar uma coisa a mais. Então, eu posso incluir uma cena dentro da outra. Então, a cena, eu quero colocar a cena capa dentro da capa com áudio. Então, eu seleciono capa, ela vai estar aqui também. Só que eu quero adicionar um elemento de áudio, que é uma introdução, sabe? Uma introdução
igual do Netflix, por exemplo, alguma coisa assim. Então eu posso vir e colocar fonte de mídia. Eu tenho uma fonte de mídia que é a minha intro, né? E essa intro eu tenho que achar ela, né? Tá na minha área de trabalho que eu já deixei separado. Eu peguei uma que é royalty free, né? E não preciso pagar royalties. Selecionei ela e ela vai entrar aqui. Então ela vai tocar toda vez que eu executar esse reiniciar a reprodução quando a fonte se tornar ativa. Então, quando a fonte se torna ativa, ela vai tocar. O que é se tornar ativa? É quando eu fizer a transição para essa capa com áudio. Então, eu vou colocar aqui o microfone novamente, né, para vocês me ouvirem. Então, adicionar captura de áudio, ok? E eu vou fazer a transição e vocês vão ouvir o som. Como vocês ouviram, teve uma intro ali, né? Mas eu vou mostrar para vocês que, na verdade, quando eu faço essa intro, eu não consigo me ouvir, né? Então, eu vou colocar essa intro aqui no próprio OBS para vocês verem o que acontece. Eu coloquei fonte de cor, perdão, é fonte de mídia. Então, fonte de mídia já é existente, né? Então, eu vou introduzir ela aqui. Eu vou ter que fazer uma transição para ela poder ficar ativa. Eu vou fazer uma transição e vou voltar para o OBS e ela vai ficar ativa. Quando ela aparece aqui, eu vejo que ela está tocando aqui embaixo. Mas eu não ouço ela, eu não estou ouvindo ela aqui no meu microfone, no meu headset, né? Então, o que eu gosto de fazer para essa entrada aqui, né, é vir aqui e colocar monitorar e enviar áudio. Por quê? Porque aí, quando eu fizer essa transição agora, de volta para o OBS, eu ouço ela aqui agora no meu headset. E aí eu consigo controlar, assim, ela acabou, né? Aí eu posso trocar para uma outra cena. Então, eu fiz isso mais para ter um controle da capa e aí ter o início da música bem no começo das minhas aulas, né? Então dá para você dar uma brincada com essas coisas de áudio. Outra coisa que eu fiz então agora é a apresentação em si, que eu acho que é o mais importante, né? Então, a apresentação. Eu fiz em PowerPoint. Então veja que também temos um outro problema aqui, que quando eu já usei o PDF, né, o Adobe, para abrir um documento, esse documento, esse software, né, eu não consigo usar da mesma maneira para um outro documento. Então, se eu quisesse colocar um PDF aqui, eu teria que vir e trocar o PDF que está aberto aqui no Adobe, né, colocar um outro documento. Não é nada demais também, né, mas assim, é só para o vídeo ficar de uma maneira mais fluida, né? Então, eu coloquei em modo apresentação a minha aula ali, e aí eu vou acrescentar o item dela aqui na minha apresentação. Então, eu coloco captura de tela, vou colocar a apresentação. Então, a apresentação do PPT. Ok? Aí, perdão, não é captura de tela, gente. Não é captura de tela. É captura de janela. Captura de janela, né? Então, apresentação, PT, ok. Aí apareceu, mas vejam que daria para escolher o Adobe aqui também, né? Então, escolhi a minha apresentação, ela aparece aqui, ela tá com essas bordas pretas, mas eu consigo colocar ela para fora, né? Vejam que eu consigo, né, então, controlar bem assim essas bordas. E aí eu posso colocar também a captura de áudio, captura de entrada de áudio, que vai ser a que a gente já vai conversar. E eu posso colocar uma tela da minha câmera, né? Então,
eu vou colocar um dispositivo de captura de vídeo, né, que o dispositivo de captura de vídeo é a câmera. Então ele vai aparecer aqui, eu não mudo nada aqui também, né? É a webcam integrada, tal. E dá para eu colocar pequeno num canto aqui. Então, por exemplo, num cantinho aqui. Algumas pessoas preferem deixar esse lugar aqui preto. Eu prefiro colocar uma fonte de cor que na verdade é só um quadro branco, né? Que dá para você escolher uma outra cor. Se você quiser colocar um azul mais clarinho aqui, né? Mas geralmente eu boto branco mesmo, né? Só que ela está por cima. Como que eu faço? Eu tenho que. Essa é a ordem de sobreposição. Então aqui embaixo a gente vem aqui e arrasta ele para baixo e aí ele ficou lá para trás, né? Mas aí também agora eu estou com essa fonte preta aqui. Então o que eu faço? Eu posso pegar e diminuir ele para o tamanho que eu quero aqui, né? Tá do tamanho que eu quero. E aí eu vou colocar ele na frente da apresentação. Então, coloquei na frente da apresentação, ficou branco ali. Então, talvez até dá para aumentar um pouco mais, colocar um pouco mais para cá. E ok. Então, ficou montado aqui de uma maneira que fica certo. E aí, para não ficar esse espaço em branco aqui, eu coloquei uma imagem que é o logo, né, da mecânica. Então, posso escolher o logo aqui na minha desktop. Apareceu o grandão lá, posso vir aqui, diminuir ele da maneira que eu quiser, né? Colocar aqui, por exemplo. E aí eu vou fazer a transição para vocês verem como que fica. Então ficou assim. Então essa aqui é a minha apresentação. E aí ficou a minha tela ali, eu consigo conversar com vocês, né? E aí eu posso ir lá para a minha apresentação e dar a aula normalmente. Então veja que, na verdade, para eu chegar nesse ponto, eu tive que fazer a cena e fazer a transição, né? Desculpa, que agora ele vai tocar toda vez que eu ativo essa cena, né? Eu vou até deletar aqui para não acontecer isso de novo. No OBS, a introdução eu quero deletar. Então, deleto ela e ela não vai mais executar. Então, quando eu faço essa transição aqui para a apresentação, né, que essa tela ela vem para cá, ela vem para esse lado, eu vou lá para a minha apresentação, mas eu não consigo ficar me vendo, né? Então, tem esse porém, que aí você meio que dá a aula para o computador, né? Aqui falando para o computador, enfim. Acho que é isso. Quem quiser depois entrar em contato comigo nos comentários ali ou me mandar e-mail, pode ficar à vontade. Por cima é isso, né? E aí dá para você gravar outros softwares, né? Então eu vou usar o Scilab. Então é a mesma coisa, eu crio mais uma cena aqui, escrevo o Scilab para eu poder saber qual que é. Aí vou lá, abro o Scilab, ele vai identificar aqui a hora que eu colocar captura de janela, ele vai saber que o Scilab vai estar aberto, né? Então ele vai me dar como opção, ele não gosta de quando aparece isso, janela. Porque eu já usei o nome aqui, eu não posso dar o mesmo nome aqui. Não faz muito sentido, mas ok, né? E aí ele vai dar a opção aqui, né? Porque ele vai ver quais softwares que estão abertos e aí vocês montam a cena. Então, quem quiser tirar mais alguma dúvida, né, pode falar nos comentários ou me mandar um e-mail que eu vou estar aberto a qualquer dúvida e discussão aí. Abraços.